Estamos de volta para todos que nos acompanham na rede Jovem Pan de Rádio. Agora a gente vai repercutir que os deputados federais gastaram cerca de 280 milhões de reais com aluguel de carros, barcos, aeronaves entre 2019 e 2025, com um valor que deve aumentar por não ter contabilizado os números totais deste ano ainda. Em 6 anos, o gasto dos parlamentares com esses aluguéis subiu aproximadamente 18% e são bancados pela Câmara por meio da chamada cota para exercício da atividade parlamentar. O valor disponível mensalmente para cada deputado varia de acordo com cada estado, sendo 36 mil a quantia mais baixa e 51 mil a mais alta. Os aluguéis de veículos pagos com dinheiro da Câmara entraram no noticiário na semana passada, especialmente após a operação da Polícia Federal que mirou Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordi, investigados por suposta irregularidade no uso das verbas para locação. Ainda há pouco estava reparando aqui no chat no YouTube, para quem nos acompanha por essa plataforma, e muitas pessoas querendo que nós trouxéssemos essa informação. Então vamos trazer e analisar com profundidade, começando pelo Dávila. É uma vergonha a utilização de recursos públicos para essas mordomias. O que deveria ter no Brasil é o salário do parlamentar e acabou, ele que se vira. Se ele quiser alugar carro, andar de Uber, táxi a pé e ir para o Congresso de bicicleta, ele que se vire. É assim que funciona. Em nenhum país democrático, muito mais rico que o Brasil, tem tantos privilégios para parlamentares. É passagem, apartamento funcional, número excessivo de assessores, tá tudo nesse grande pacote que faz com que o gasto parlamentar seja extraordinariamente alto. O parlamento brasileiro, David Tasso, é o segundo mais caro do mundo, só perde para os Estados Unidos, que é 30 vezes mais rico que a gente. Então, veja que absurdo. E se você tirar todos os salários, por exemplo, se nenhum parlamentar recebesse salário, só o que tem de benefícios já seria o segundo parlamento mais caro do mundo. Se você tirar todos os salários, só o que tem de benefício. É uma vergonha, tem que acabar com isso. Agora, você vai ler lá os deputados, não, porque a minha base é grande, lá no Maranhão só tem que andar de barco, para chegar às comunidades tem que alugar barco. Cada um tem uma desculpa. Uma das reformas mais importantes que nós temos de fazer no Brasil é a reforma política, a implementação do voto distrital. Porque o voto distrital acaba com essa história. O deputado não tem que sair atrás do estado inteiro. Hoje um deputado fala assim, não, mas como é que você vai para Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, depois você vai para Itapetininga, aí vai para Itapeva, no sul do estado. Não é assim. Se você tivesse voto distrital, aquele deputado seria o representante de um distrito. Isso ajudaria o eleitor a fiscalizar, a cobrar e avaliar com muito mais rigor o desempenho do seu deputado. E o seu deputado ia custar muito mais barato, porque ele não vai poder justificar esse aluguel de carro, avião e barco se ele está circunscrito a um único distrito eleitoral. Então, é muito importante aprovar o voto distrital, seja ele o misto ou simples, ou que seja. O importante é a moralização do dinheiro público. Precisa acabar com todos esses benefícios e o parlamentar tem que ser como qualquer pessoa que trabalha no Brasil, viver do seu salário. Recentemente a gente repercutiu, o último tema, pelo menos antes do intervalo, sobre as emendas parlamentares e agora sobre esses gastos também, Diego Tavares, que a gente, como deu luz à operação na semana passada, dinheiro que, teoricamente, de acordo com as investigações, teoricamente não, as investigações evidenciaram isso, estavam sendo desviados. David Tarso, eu quero aqui parafrasear o nosso colega Evandro Cini quando falou da Enel. Nós temos um Congresso Nacional safado. Isso é uma imoralidade. O que nós temos que repercutir aqui a respeito de gasto do Congresso, que é o mais caro do mundo, custa 30 milhões de reais por dia de serviço. Quando o Congresso abre as portas pela manhã e fecha as portas no final da tarde, o contribuinte brasileiro, em sua maioria pobre, gastou
30 milhões de reais. E aí, volta e meia, nós temos que noticiar esse absurdo. O problema não é tanto o gasto de 280 milhões com esses aluguéis. Isso aí é quase que esperado, considerando a baixíssima qualidade que nós temos no nosso Congresso Nacional. Infelizmente, o que salta aos olhos são exemplos pontuais, aliás, não tão pontuais assim, né? Como um deputado do União Brasil lá da Bahia que pediu um reembolso de 123 mil reais para gastos com procedimentos estéticos, harmonização dentária, lifting facial, também uma rinoplastia. E o Congresso Nacional autorizou o pagamento de 56 mil reais desses 123 que o deputado pediu. Então, não existe qualquer moralidade com o uso do dinheiro público nesse sentido. Acho que Brasília foi construída lá no coração do país, meio afastado de tudo e de todos, justamente para que os nossos políticos, os nossos parlamentares pudessem fazer essa farra com o dinheiro público, né? Acreditavam lá no meio do século passado que isso evitaria muita fiscalização do povo, esse afastamento físico dos grandes centros, mas hoje nós temos condição, infelizmente, talvez, né? Porque é algo tão absurdo que chega a doer, né? Nós que pagamos impostos, nós que vivemos nesse país tão difícil de você empreender, de você manter a sua atividade, de você consumir, de você ter acesso aos melhores bens de consumo que o mundo oferece, ver deputado, senador fazendo essa farra com o nosso dinheiro. Então, eu sugiro à nossa audiência, que sempre tão qualificada, que utilize isso como vetor do seu voto no ano que vem. Veja como o deputado, se você vai votar em um político que já tem mandato, como ele tem usado o dinheiro de seu mandato, quais são os pedidos de reembolso que ele tem feito à sua casa legislativa, porque isso demandaria, em um país sério, uma grande renovação da nossa classe política. O brasileiro não pode mais compactuar, porque isso tem custado muito caro, novamente, principalmente para as pessoas mais pobres, que aqui no Brasil estão cada vez mais pobres. E você vê também gastos com combustíveis de pessoas que nem sequer rodam pelas cidades, né? Então, são muitos os gastos. Você citou a harmonização facial. A gente tem também assessores parlamentares que muitas vezes são maquiadores em vez de trabalhar em prol da população, em vez de atender no gabinete. Então, assim, é um escândalo que acontece hoje no nosso país em relação a esses recursos que são utilizados pelos parlamentares, Acácio Miranda. Exato. Eu só vou fazer duas ponderações sobre a fala anterior, antes do intervalo do Diego. Ele falou dos 513 parlamentares atuais. A partir da próxima legislatura serão 531, porque foram criados 18 novos cargos de deputados federais. Então, todas essas emendas e gastos que nós estamos discutindo serão inflacionados, para falar uma palavra que combina muito com o nosso país atualmente. Obviamente, muitos deputados discutem porque isso está na regra, porque isso está no regimento interno, mas ninguém discute, especialmente a sociedade, que esses gastos são imorais. Se nós tivéssemos uma produção legislativa condizente com estes gastos, se nós tivéssemos uma fiscalização efetiva por parte dos parlamentares, eu tenho convicção que ninguém aqui estaria criticando. Pelo contrário, talvez nós estivéssemos brigando por mais recursos para que essa atividade fosse aperfeiçoada. O problema é que hoje nós não sabemos a utilidade da maioria dos parlamentares. Eu li, inclusive, no dia de hoje, um comparativo que foi feito por um canal de mídia, que eu confesso que não sei qual era, dizendo que dos 10 parlamentares mais bem votados no Brasil nas eleições de 2022, salvo engano, 6 ou 7 não tiveram um único projeto aprovado. A pessoa foi votada por milhões de pessoas e foi incapaz de aprovar um único projeto. Então, isso é exemplificativo das dificuldades do nosso sistema parlamentar no Brasil. Nós somos críticos, e aqui nós somos todos críticos do Supremo, de um eventual neoconstitucionalismo, de um ativismo judicial, mas eu disse diversas vezes e vou repetir, tudo isso só existe exatamente porque o legislativo se acovardou diante de discutir temas polêmicos,
o legislativo se acovardou diante do exercício das suas atribuições institucionais, aí vem um outro poder e toma este vácuo. E o problema é que esta omissão legislativa custa muito caro. Custa muito caro em termos sociais, e nós estamos falando aqui. Custa muito caro em termos financeiros. E para encerrar minha fala, uma outra ponderação do Diego. O Diego fez menção a um cantor sertanejo que foi pago com emendas. O Diego, ele esconde isso, mas ele tem um passado sertanejo, viu, David? O Diego já foi cantor sertanejo, inclusive. Então, ele conhece bem esse mercado e pode falar se é superfaturado ou não esse cachê. Inclusive hoje eu até dancei no Morning Show, né? A postura é um pouco diferente, então vamos trazer aqui, vamos ao cerne da questão, para que a gente não possa cair aqui na brincadeira. Mas fato é que muitos parlamentares fazem uma verdadeira farra com esses recursos. Você trouxe também a questão do aumento das cadeiras. De fato, os legisladores eles queriam essa ampliação, mas aí o Supremo Tribunal Federal entrou no circuito e formou maioria para manter os 513 parlamentares. Então, isso deve ocorrer somente em 2030, pelo menos se nada mudar. Agora, fato é que com 513, 530, independente do número ser ampliado ou não, esses recursos são utilizados de maneira completamente assim assombrosa, e a gente não vê nenhum parlamentar também se colocando dizendo, olha, até tem um ou outro, não posso generalizar também, mas aqueles parlamentares que são contrários a essas medidas são mas uma margem assim muito assim insignificante diante de todo o contexto daqueles que querem sim esses recursos sendo utilizados. Dávila. É imoral, é totalmente imoral. E olha, é uma coisa, é a cultura do patrimonialismo no Brasil. No momento que você tem um cargo público, você acha que você tem direito a benefícios, a privilégios, a apartamento funcional, a um cortejo de assessores, ao acesso à sala VIP no aeroporto. É uma coisa inacreditável, David Tassi. Você acha que o cargo público te investe de milhares de privilégios e você acha que aquilo é um direito, é uma espécie de direito adquirido. Isso é uma vergonha. Aliás, eu gostaria de mencionar um fato que eu já presenciei 2 vezes. Reunião anual na ONU, em Nova York. Aí você fica hospedado no hotel, você fica sentado no lobby e você repara o seguinte: quanto mais subdesenvolvido o país, maior o cortejo. Aí sai um cara daqueles países paupérrimo e sai 30 limousines pretas, sai o elevador, tem que fechar porque tem tanta gente hospedada naqueles hotéis de 5 estrelas caríssimos e tal. Aí sai o ministro da Noruega, sozinho, ele pega um táxi na rua e vai embora para a ONU. É uma coisa inacreditável a diferença do tratamento do dinheiro público entre países subdesenvolvidos e democracias avançadas. É uma coisa completamente diferente. E isso mostra uma questão atitudinal. Nós achamos que exercer o poder precisa dessa parafernália toda. E olha só que coisa interessante. Esse ponto que nós estávamos discutindo aqui do aumento das cadeiras parlamentares. Olha a imoralidade que é. Hoje existe uma lei que é clara. É preciso redesenhar o número de cadeiras de acordo com a mudança populacional dos estados. Então, óbvio, alguns estados perderam população, vão ter que perder cadeira. O Acácio bem lembrou aqui. E outros estados vão ganhar cadeira. Não, mas agora o que eles fizeram na reta final? Não. Então tudo bem, vai ter um redesenho, mas aqueles estados que perderam vão ganhar cadeira. Sabe o que isso acontece? Não é só uma imoralidade, é uma distorção da representação pública. Porque aí os estados, como São Paulo, que já tem uma limitação absurda por causa do teto constitucional, que é lá nas nossas 80 cadeiras. O que acontece agora? Não, vai aumentar a cadeira dos estados com menor população em prejuízo aos maiores colégios eleitorais do Brasil. Então, tudo é imoral. Nós precisamos ter pessoas na política que resgatem a virtude da política, a virtude de exercer o cargo público e não de achar que ser eleito para qualquer cargo no Brasil é acesso a emendas, a assessores, a barcos, aviões privados, a passaporte diplomático. Isso é uma piada, isso é coisa de mentalidade
patrimonialista de um país que ainda não amadureceu em relação à utilização de recursos públicos. É por isso que nós, brasileiros, pagamos a carga tributária mais alta entre todos os países emergentes. Tudo isso para sustentar privilégios descabidos do setor público.